Desde que a conversa sobre a vaga na Libertadores do próximo ano começou a ecoar pelos corredores do Morumbi, o clima ao redor do São Paulo mudou completamente. Já não é apenas uma esperança tímida ou um sonho distante, é quase um pacto silencioso entre a arquibancada, jogadores e bastidores de que essa vaga está, de alguma maneira, encaminhada, desenhada para ser do tricolor, como se o destino estivesse finalmente disposto a devolver ao clube o lugar que ele merece no cenário continental. A sensação é de que, em cada canto da cidade, a frase se repete com cada vez mais convicção: a vaga na Libertadores está encaminhada, está nas mãos do São Paulo, basta terminar o serviço. Nos bares próximos ao Morumbi, nos grupos de mensagem, nas mesas de discussão esportiva, a confiança ganhou corpo, não como soberba, mas como a leitura de um momento em que tudo parece convergir a favor do tricolor. O torcedor são paulino, marcado por altos e baixos nos últimos anos, aprendeu a desconfiar de euforias precoces, mas desta vez é diferente. Há uma espécie de serenidade orgulhosa, uma percepção de que o time não depende mais de milagres alheios, de resultados improváveis ou de combinações absurdas. O São Paulo fez por merecer estar onde está, e é justamente essa construção que alimenta o rumor de que a vaga na Libertadores já pode ser tratada quase como uma realidade. Nos bastidores, se fala que a diretoria já começou a planejar o ano como se a presença na principal competição do continente estivesse garantida. Conversas sobre reforços pontuais, ajustes no elenco, prioridades no calendário e até possíveis estratégias para enfrentar viagens longas começam a surgir, sempre com aquele tom de confidência de quem ainda não quer anunciar nada oficialmente, mas sente que a hora está próxima de gritar ao mundo que o São Paulo voltou de vez ao cenário que lhe pertence. As arquibancadas, que sempre foram um termômetro fiel do que o torcedor sente, já cantam como se o passaporte para a Libertadores estivesse carimbado. Os gritos de incentivo ganharam um componente de celebração antecipada, como se cada jogo em casa fosse uma espécie de prévia daquilo que está por vir. Noites de Libertadores no Morumbi, luzes acesas, mosaicos, bandeirões tremulando e aquela atmosfera única que só o tricolor consegue produzir quando sente que está em seu habitat natural. Em campo, o time parece entender perfeitamente o tamanho dessa responsabilidade. Não é apenas sobre somar pontos, é sobre consolidar uma imagem. O elenco sabe que cada partida é mais do que um jogo, é um capítulo de um enredo que pode culminar com São Paulo novamente enfrentando gigantes sul-americanos, encarando estádios hostis pelo continente e levando o peso da camisa tricolor como escudo e arma ao mesmo tempo. Os rumores de que a vaga está praticamente assegurada não surgem do nada. Eles nascem do desempenho, da solidez defensiva em momentos decisivos, da capacidade de o time competir com qualquer adversário, em qualquer estádio, sem se encolher. Nascem também da maturidade emocional que o grupo demonstra, não se abalando com tropeços pontuais e respondendo com atuações firmes quando pressionado. Jornalistas, comentaristas e até adversários reconheceram, ainda que a contragosto, que o São Paulo se colocou em uma posição confortável na tabela, onde a vaga na Libertadores deixou de ser apenas um sonho e passou a ser uma questão de tempo. Alguns chegam a afirmar, nos bastidores, que bastam mais alguns pontos para que aquilo que hoje é rumor se transforme em fato escrito e confirmando aquilo que a torcida já sente no peito. O mais interessante é que, mesmo com essa aura de vaga garantida, o time não parece relaxar. Ao contrário, a narrativa de que o São Paulo já tem um pé na Libertadores parece servir como combustível para manter o foco. Cada jogo é tratado como uma final, como se o título em disputa fosse justamente esse carimbo continental, esse retorno definitivo a um palco em que a camisa tricolor sempre pesou mais do que a de muitos adversários. Para o torcedor, imaginar o São Paulo disputando novamente a Libertadores é como revisitar um álbum de memórias ao mesmo tempo em que se escreve um novo capítulo. As lembranças de grandes campanhas, de jogos épicos no Morumbi e de confrontos históricos contra gigantes do continente se misturam com a expectativa de ver uma nova geração vestindo essa camisa com a responsabilidade de honrar esse legado. Os rumores também falam sobre motivação nos vestiários. Dizem que o discurso interno mudou, que a palavra Libertadores aparece com frequência nas conversas entre comissão técnica e jogadores. Não como um delírio distante, mas como um objetivo palpável, quase concreto, que está ali na frente, pronto para ser alcançado, desde que o padrão de desempenho seja mantido até o fim da temporada. A sensação de vaga garantida também tem um efeito psicológico sobre os adversários. Não é raro ouvir torcedores de outros clubes comentando que, desse jeito, é difícil tirar o São Paulo do caminho da Libertadores. Alguns rivais já falam do tricolor como pedra cantada na competição continental, aceitando com certo incômodo que a camisa são paulina estará presente no sorteio dos grupos, ocupando um lugar que muitos gostariam de ter. O Morumbi, que tantas vezes foi palco de grandes noites de Libertadores, parece pedir por essas noites novamente. Há algo quase espiritual em imaginar o estádio iluminado,
a torcida chegando cedo, bandeiras tremulando, o hino da competição ecoando pelos alto-falantes e o São Paulo entrando em campo com aquela aura de clube que se agiganta quando o assunto é mata-mata continental. A vaga, ainda que não anunciada oficialmente, já é tratada pela torcida como a chave para abrir essa porta mais uma vez. As redes sociais são um termômetro perfeito dessa onda. Montagens, vídeos, cantos adaptados, memórias de campanhas antigas e projeções de futuros confrontos já começam a pipocar na timeline tricolor. Torcedores imaginam possíveis grupos, adversários históricos reaparecendo, viagens pelo continente e até reencontros com clubes com quem o São Paulo tem contas futebolísticas pendentes. Essa imaginação coletiva alimenta ainda mais o rumor de que, sim, a vaga está garantida, é só questão de tempo até o anúncio oficial. Há também uma leitura política dentro do clube. Uma participação consistente na Libertadores fortalece projetos, amplia a visibilidade da marca São Paulo, atrai patrocinadores, valoriza atletas e cria uma espiral positiva importante para qualquer instituição que deseja se manter competitiva em nível nacional e internacional. E é justamente por isso que se fala, nos bastidores, como se essa vaga já estivesse colocada como pilar central do planejamento tricolor para o próximo ano. Do ponto de vista do elenco, a Libertadores é mais do que um objetivo, é um estímulo individual. Muitos jogadores sonham em enfrentar os maiores clubes da América do Sul, jogar em estádios lendários, ser vistos pelo continente inteiro. Há quem diga que alguns atletas, ao conversarem com seus empresários, já mencionam a perspectiva de jogar a Libertadores pelo São Paulo como um diferencial gigantesco na carreira. A torcida, sempre muito crítica com aquilo que vê como descompromisso, desta vez parece se enxergar refletida no time. O espírito de luta, a entrega em campo, a forma como alguns jogos foram virados na raça, tudo isso reforça a sensação de que essa vaga é merecida. Ninguém fala em sorte, ninguém fala em acaso. Fala-se em construção, em trabalho e, principalmente, em identidade recuperada dentro de campo. Os boatos mais animados chegam a projetar até onde o São Paulo poderia ir na próxima Libertadores. Alguns torcedores mais ousados falam em semifinal, outros em busca do tão sonhado tetra, outros, ainda mais pé no chão, enxergam a simples classificação e uma campanha sólida como um passo gigante num processo de reconstrução progressiva. Mas, independentemente da projeção, todos partem de uma premissa em comum: o São Paulo estará lá. As rádios esportivas, que adoram um rumor e uma narrativa, abraçaram com gosto a ideia de vaga praticamente assegurada. Comentaristas debatem os méritos do tricolor, lembram contratações bem feitas, decisões internas acertadas, momentos de pressão superados e, principalmente, a capacidade de competir de igual para igual com qualquer um. O tom geral é de respeito, e isso, para o torcedor, é quase tão saboroso quanto ver o time conquistando pontos dentro de campo. Enquanto isso, os jogadores parecem blindados do falatório externo, mas é impossível imaginar que eles não percebam o que está acontecendo. A atmosfera ao redor do clube mudou, e um elenco sente esse tipo de coisa. Entrar em campo sabendo que o torcedor acredita que você está carregando uma vaga de Libertadores no peito aumenta a responsabilidade, mas também eleva o nível de entrega. Nos dias de jogo, o caminho até o Morumbi se tornou, novamente, uma romaria de fé e expectativa. Famílias intergeracionais vestem a mesma camisa, pais contam histórias de Libertadores passadas, filhos imaginam as próximas, avós sorriem com nostalgia. Há uma comoção silenciosa, um acordo tácito de que esse é o momento do São Paulo retomar o protagonismo que, por um tempo, pareceu adormecido. Os rumores dentro da imprensa escrita também apontam para uma confiança interna muito grande no clube. Fala-se de reuniões, de projeções matemáticas, de cenários já traçados em que, salvo um colapso improvável, o São Paulo estará entre os representantes brasileiros na competição continental. É como se, em off, já se tratasse a vaga como um fato e, em on, todos ainda preferissem se refugiar no discurso de passo a passo. Psicologicamente, o discurso de vaga encaminhada também ajuda a mudar o olhar para o próprio clube. O torcedor que, há algum tempo, se aproximava do time com a sensação de vamos ver o que vai dar, agora chega com a convicção de estamos construindo algo grande. A confiança deixa de ser apenas no time e passa a ser também no projeto, na ideia de clube que se reorganiza para voltar a ser protagonista. Em meio a tudo isso, alguns jogadores assumem papel simbólico. Ídolos recentes, líderes silenciosos e jovens formados em Cotia se tornam rostos dessa nova fase. Eles são a prova viva de que o São Paulo, quando se volta para suas raízes de formação e para sua grandeza histórica, encontra caminhos consistentes. A vaga na Libertadores, nesse contexto, é quase um reconhecimento do trabalho de toda essa geração. Os treinamentos também ganham um tom diferente. As imagens que vazam, os relatos de quem acompanha o dia a dia, apontam para um ambiente competitivo, mas leve.
Piadas, risadas, mas também seriedade na hora de treinar fundamentos, ajustes táticos e ensaios de jogadas. É como se o elenco estivesse ciente de que, com a vaga tão perto, cada detalhe importasse ainda mais. Nas mesas redondas de televisão, a pauta São Paulo e Libertadores virou assunto fixo. Mesmo quando o tema principal é outro jogo, outro clube, em algum momento alguém puxa a comparação e lembra que o tricolor está ali, firme, no grupo que praticamente já enxergou seu nome nas vagas continentais. Alguns analistas usam a palavra justiça, dizendo que, pelo que já fez na temporada, o São Paulo merece essa vaga. O torcedor, é claro, não descansa. Enquanto os jogos passam, a matemática vai sendo refeita a cada rodada, os confrontos diretos são analisados, os próximos adversários são destrinchados, e qualquer vacilo dos concorrentes diretos é recebido como um sinal a mais de que o caminho tricolor está sendo pavimentado. Há uma vigília constante, como se a torcida estivesse guardando, coletivamente, a porta dessa vaga para que ninguém a roube. Em conversas informais, é possível ouvir frases como "já estamos lá", "agora é só confirmar" ou "a Libertadores já é nossa, só falta assinar embaixo". Esse tipo de fala revela uma mistura de fé e leitura de realidade. O torcedor que acompanha jogo a jogo sabe quando seu time está vivendo um bom momento, e essa percepção, somada à tabela, alimenta a narrativa de vaga garantida. Do lado administrativo, a perspectiva de disputar a Libertadores muda tudo. Orçamentos são revistos, projeções de receita aumentam, a possibilidade de vitrines internacionais cresce. A diretoria olha para a temporada seguinte com uma visão mais ousada, considerando contratações que talvez não fossem possíveis sem o atrativo da competição continental. E é por isso que se diz que, internamente, essa vaga é tratada como pilar fundamental do planejamento. A cidade também sente. Em dias de jogo, as camisas tricolores voltaram a ser presença maciça nas ruas, no transporte público, nos comércios. A identificação com o clube parece ter sido reacendida por essa perspectiva de grandeza. Jogar a Libertadores não é apenas participar de um torneio, é reafirmar uma identidade de clube que nasceu para disputar e vencer grandes desafios. A própria narrativa histórica do São Paulo se alimenta disso. É como se o clube estivesse, mais uma vez, se preparando para escrever um novo capítulo de sua trajetória continental. E, quando um clube com esse histórico começa a se mobilizar em torno da ideia de Libertadores, todo o entorno responde, desde o torcedor mais fanático até aquele que acompanha mais de longe, mas sente o orgulho de ver o escudo tricolor em destaque nos debates esportivos. Os rumores também apontam para a movimentação de empresários, que enxergam no São Paulo um palco ideal para mostrar seus jogadores em nível sul-americano. Fala-se de sondagens, de nomes sendo oferecidos, de oportunidades de mercado que se abrem quando um clube está com vaga praticamente assegurada na principal vitrine da América do Sul. Isso cria um círculo virtuoso de interesse e possibilidades. Dentro de campo, cada vitória recente reforçou esse sentimento de inevitabilidade. Alguns jogos, em particular, foram vistos como viradas de chave, confrontos em que o time mostrou força mental, solidez tática e coragem para se impor. Esses momentos se transformaram em referência quando se fala da campanha que está colocando o São Paulo tão perto de confirmar a vaga. O técnico, por sua vez, é frequentemente elogiado pela forma como geriu o elenco ao longo da temporada. A rotação inteligente, o uso de jovens da base, as escolhas em jogos decisivos, tudo isso compõe o quadro de um trabalho coerente. E, quando um trabalho coerente encontra resultado, é natural que se fale em Libertadores quase como uma consequência lógica. No meio da torcida, há quem já esteja fazendo planos bem específicos para as noites de Libertadores. Imaginam chegar mais cedo ao estádio, participar de mosaicos, preparar faixas especiais, combinar cânticos que ecoem antes, durante e depois dos jogos. A expectativa de viver esse ambiente novamente é um combustível emocional que torna a campanha atual ainda mais saborosa. Alguns torcedores mais saudosistas se emocionam ao lembrar das grandes noites de Libertadores no Morumbi, e enxergam nessa possível classificação uma espécie de reconciliação com o passado glorioso. É como se o clube estivesse reencontrando o caminho de casa, retornando ao seu cenário natural depois de alguns anos de incerteza. A vaga é, para muitos, o símbolo máximo dessa retomada. Os números da campanha, quando analisados com calma, ajudam a sustentar o rumor de vaga garantida. Consistência em casa, pontos importantes conquistados fora, desempenho defensivo sólido e capacidade de decidir jogos equilibrados são pilares que fazem qualquer analista olhar para o São Paulo e enxergar um candidato claro a permanecer nas cabeças da tabela até o fim. Nos barulhos de bastidores, fala-se até em possíveis premiações internas para jogadores e comissão técnica, atreladas à confirmação da vaga. Esse tipo de incentivo mostra como o clube leva a sério o objetivo, e como está disposto a valorizar quem ajudou o time a chegar a esse patamar. O recado é claro:
a Libertadores é prioridade, e todos sabem disso. A imprensa internacional, ainda que de maneira tímida, também começa a mencionar o São Paulo novamente quando fala de possíveis protagonistas do próximo torneio continental. Isso enche o torcedor de orgulho, pois ver o nome do clube circular fora do país, associado a campanhas fortes e a um retorno consistente, é a confirmação de que a imagem tricolor está sendo reconstruída. Ao mesmo tempo, existe um cuidado para não transformar a confiança em arrogância. O torcedor são paulino, calejado por temporadas difíceis, sabe que o futebol guarda suas armadilhas. Mas, desta vez, a sensação não é de aposta cega, e sim de leitura concreta de um cenário favorável. Os rumores de vaga garantida não nascem do nada, nascem de uma campanha que sustenta essa crença. No universo digital, criadores de conteúdo tricolores já trabalham com a ideia da Libertadores em seus vídeos, lives e posts. Fazem análises de possíveis adversários, lembram grandes jogos, produzem conteúdos especiais sobre a história do São Paulo na competição. Tudo isso reforça um clima de contagem regressiva, como se todos estivéssemos esperando apenas o momento oficial de confirmar aquilo que já sentimos. As lojas físicas e virtuais do clube também se beneficiam desse momento. Camisas personalizadas, produtos temáticos, itens que remetem às conquistas continentais começam a ganhar destaque. A torcida, empolgada, consome não apenas o entretenimento do futebol, mas também essa identidade visual de clube grande que volta a mirar o topo. Em termos de narrativa, a vaga na Libertadores se transforma no grande símbolo de uma temporada em que o São Paulo não apenas competiu, mas se reafirmou. O clube que por vezes foi tratado como coadjuvante em disputas recentes, agora volta a ser citado como protagonista, e essa mudança de status é percebida tanto internamente quanto externamente. No vestiário, imagina-se o que será ouvir o hino da Libertadores já sabendo que aquela caminhada foi conquistada com suor e resistência. Jogadores que chegaram sob desconfiança poderão dizer que ajudaram a recolocar o São Paulo em seu devido lugar. Jovens formados em casa poderão olhar para as arquibancadas lotadas e sentir que estão escrevendo a própria história dentro de um livro que já tem páginas inesquecíveis. A imprensa local comenta sobre como a cidade de São Paulo parece respirar de maneira diferente quando o tricolor está em boa fase. Bairros inteiros se enchem de camisas, carros desfilam bandeiras, e o Morumbi se torna, novamente, um ponto de peregrinação constante. A vaga na Libertadores, mesmo antes de ser concretizada, já provoca esse efeito de aquecimento emocional. Há também o aspecto simbólico de enfrentar clubes de outros países. Para muitos torcedores mais novos, ver o São Paulo encarar grandes times sul-americanos, jogar em ambientes hostis e trazer resultados importantes será uma experiência talvez inédita. Essa expectativa gera um entusiasmo que vai além do simples resultado em campo, tocando na construção de memórias de uma geração inteira. Os boatos de que a diretoria já conversa com potenciais reforços pensados especificamente para Libertadores fazem brilhar ainda mais os olhos da torcida. Fala-se de jogadores experientes no cenário continental, de perfis capazes de decidir jogos equilibrados, de lideranças dentro de campo. Tudo isso reforça a ideia de que o planejamento já considera a vaga como algo muito próximo da realidade. O técnico, em entrevistas, pode até não admitir abertamente que a vaga está garantida, mas o discurso de confiança, foco e ambição entrega muito. A forma como ele fala sobre dar o próximo passo, elevar o nível e competir em outro patamar deixa claro que o horizonte do São Paulo está alinhado com a grande competição continental. Para o torcedor, cada vez que o time entra em campo, a sensação é de estar defendendo não apenas uma posição na tabela, mas uma identidade que foi construída em cima de títulos, de grandes campanhas e de respeito internacional. A vaga na Libertadores é, nesse contexto, a confirmação de que o São Paulo voltou a se olhar no espelho e se reconhecer como gigante. Nas arquibancadas, alguns cânticos já fazem menção direta a Libertadores, seja pedindo ao time que confirme a vaga, seja celebrando antecipadamente as noites de pura adrenalina que estão por vir. Essa antecipação transforma o estádio em um ambiente de expectativa permanente, como se cada jogo fosse um ensaio para as grandes batalhas do próximo ano. O torcedor que acompanha a tabela de forma quase obsessiva vê nos confrontos dos concorrentes diretos uma espécie de novela paralela. Qualquer tropeço de rival é comemorado como um gol tricolor invisível, um avanço silencioso rumo a esse objetivo que já parece tão próximo. É como se toda a rodada fosse, de alguma forma, sobre o São Paulo e sua caminhada rumo a Libertadores. Em colunas de opinião, alguns jornalistas apontam São Paulo como um caso de reconstrução bem-sucedida, em que a paciência com processos, a valorização da base e a montagem de um elenco equilibrado acabam sendo recompensadas com resultados. A vaga na Libertadores seria, portanto, mais do que um prêmio esportivo, seria um selo de aprovação a esse caminho escolhido. Para a torcida, não há recompensa maior do que voltar a se sentir respeitada.
Ver seu clube novamente disputando o topo, sendo mencionado como candidato, projetado em debate sobre o futuro da competição continental, é resgatar um orgulho que nunca deixou de existir, mas que andou um pouco escondido. A vaga, nesse sentido, é como acender uma luz que sempre esteve ali, mas precisava ser fortalecida. Os boatos de que o São Paulo já trata a vaga como praticamente assegurada às vezes escapam em entrevistas, frases soltas, sorrisos de canto de boca. E o torcedor, que sabe ler esses sinais, entende que, por trás do discurso moderado, há uma confiança verdadeira no trabalho feito. Não se trata de desrespeitar rivais, mas de reconhecer o próprio mérito. O Morumbi, em jogos recentes, já mostrou o que é capaz de fazer quando sente que algo grande se aproxima. Mosaicos organizados, recepção calorosa ao ônibus do time, arquibancadas pulsando do primeiro ao último minuto. Tudo isso indica que, quando a vaga estiver oficialmente confirmada, o estádio explodirá em uma celebração à altura da história tricolor. Alguns torcedores já planejam até viagens pelo continente, imaginando acompanhar o São Paulo em duelos difíceis, transformando estádios adversários em pequenos redutos tricolores. Essa mobilização prova a força da torcida e reforça a ideia de que o clube não caminha sozinho, mas empurrado por uma massa apaixonada e disposta a cruzar fronteiras para apoiar o time. No fim das contas, a narrativa de vaga garantida na Libertadores para o São Paulo é, ao mesmo tempo, rumor, sentimento e leitura de realidade. É rumor porque ainda se fala em tom de bastidor, é sentimento porque o torcedor já abraçou essa ideia, e é leitura de realidade porque a campanha e a tabela sustentam essa confiança. Como torcedor do São Paulo, é impossível não se arrepiar ao imaginar o escudo tricolor brilhando novamente nas transmissões da principal competição do continente, os jogadores perfilados ouvindo o hino, o Morumbi pulsando em noites inesquecíveis. A vaga pode, por enquanto, ser tratada como rumor, como especulação de bastidor, mas, no coração de quem vive o clube, ela já parece uma promessa que está prestes a ser cumprida. E, quando esse anúncio oficial vier, quando a confirmação deixar de ser sussurro de bastidor e se transformar em manchete, o sentimento será de justiça e de reencontro. Justiça com um clube que trabalhou duro para se reconstruir, e reencontro com um palco que sempre foi casa do São Paulo. Até lá, seguimos alimentando esse rumor como quem guarda uma chama acesa, certos de que a Libertadores já escolheu, mais uma vez, vestir as cores do tricolor do Morumbi.